Fala, pessoas deste mundão, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Antes de mais nada, já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar os sininhos das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, deixar o seu like aí embaixo para ajudar no engajamento da tia aqui, deixar um comentário, uma sugestão de algum vídeo, de algum caso que vocês queiram que eu fale aqui nesse canal maravilhoso. Antes de começar o vídeo de hoje, eu tenho dois recadinhos para dar para vocês, duas informaçõezinhas. A primeira delas é que hoje o vídeo está saindo um pouquinho mais tarde porque aconteceram algumas coisas e eu comi alguma coisa que não me fez muito bem, então eu tô bem mole hoje, então o vídeo hoje demorou um pouquinho. E a segunda delas, que é interligada à primeira, é que o vídeo também está saindo hoje às 19 horas, porque este vídeo está sendo feito em parceria com o canal M. Borges Casos Reais. Então, antes de começar o nosso caso de hoje, eu já quero que vocês confiram um pouquinho sobre o canal do meu parceiro, beleza? Olá, aqui é o Marcelo e convido todos a conhecerem o canal M. Borges Casos Reais. Casos criminais, suspense real e muito mais. O intuito do canal é tentar entender até onde vai a crueldade humana. Após assistirem a esse vídeo, se inscrevam no canal. Muito obrigado. Bom, pessoal, depois de todos esses avisos, eu ainda quero pedir a compreensão de vocês se eu tiver um pouco lenta e mole, mas é por conta do meu mal-estar mesmo, só que beleza, a gente segue firme aqui no canal, porque esse canal aqui é uma coisa linda, um projetinho lindo. Mas vamos para o nosso caso de hoje. O caso de hoje é mais um caso brasileiro e ele aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1960. Antônio e Nilza, eles moravam no subúrbio do Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro Piedade, e eles eram pais de duas garotinhas. Os dias do casal se resumiam em a Nilza ficar em casa com as filhas, cuidando da casa, cuidando das filhas, deixando tudo arrumadinho em casa e com as filhas, e o seu marido, ele trabalhava o dia todo. Aos olhos de pessoas de fora, de familiares, de vizinhos e amigos do casal e da família, eles tinham uma vida perfeita, uma vida normal, uma vida boa, uma vida tranquila de qualquer família. Mas para o casal ali, entre quatro paredes, nem tudo eram flores. Isso se intensificava para um dos dois, que no caso era o Antônio, que escondia um segredo muito grande. Em um dia normal, enquanto o Antônio ele pegava um trem na estação Pedro II, ele conheceu uma menina chamada Neide Maria Lopes. Ela tinha 22 anos, ainda morava na casa dos pais. Ela gostava bastante de ler revistas e livros que envolviam suspense e mistério. Ela ainda morava com seus pais e ela era descrita como uma pessoa solitária e quieta. Ela também trabalhava no centro do Rio de Janeiro como comerciária. Então, os dois foram construindo uma amizade. A Neide, ela não fazia ideia de que o Antônio era casado, então ela deixou que esse sentimento se aflorasse. E os dois, de uma amizade, começaram a ter um relacionamento. Sim, o Antônio, que era casado. E como eu disse pra vocês, a Neide ela não fazia ideia de que o Antônio era casado e que ele tinha duas filhas. Então eles se viam praticamente todos os dias e pra ela era só o namorado dela, era um relacionamento como qualquer outro relacionamento que ela já tinha tido na vida dela. Só que pra ele, né, gente, era um segredo enorme, porque ele era um pai de família, ele tinha duas filhas e uma esposa. Essa relação dos dois, ela durou assim, normalmente, até o momento em que um amigo do Antônio percebeu que essa aproximação deles, ela tinha algo a mais, que não era apenas uma amizade, e que chegou na Neide e contou toda a verdade pra ela. Então, quando a Neide descobre a verdade, ela pira, ela surta, porque tipo, como assim o namorado dela era casado e tinha duas filhas? Então ela chega nele e diz que ele tem um prazo de uma semana para terminar o relacionamento dele, o casamento dele com a esposa, se ele quisesse ficar com ela. Só que o Antônio, ele queria ficar com a Neide, só que ele também queria ficar com a Nilza, a esposa dele. Então ele vai enrolando, e essa uma semana vira 2, 3 meses e nada acontece, ele só enrola a Neide.
E, gente, se hoje uma situação dessa já é uma situação mal vista pela sociedade, imagina naquela época, que era 1960. Isso era um horror, era cabuloso, era uma situação completamente vergonhosa e estranha, principalmente para a mulher. Depois de um tempo nessa mesma situação, a Neide percebe que o Antônio só tá enrolando ela, que ele não vai terminar o casamento com a esposa. Então ela começa a bolar um plano que durou mais ou menos 6 meses. Primeiramente, então, ela começa a observar os hábitos da família depois de descobrir onde é que o Antônio morava. E ele observando os hábitos da família, o que eles faziam no dia a dia, ela começa a pensar como é que ela se aproximaria da Nilza, sem levantar suspeita pro Antônio e sem que a Nilza descobrisse quem ela era, que ela era amante do marido dela. Então, em um dia da semana que a Neide sabia que o Antônio ele estava trabalhando e não estaria em casa, ela chega, ela cria coragem, bate na porta da família e quando a Nilza atende a porta, ela já solta assim: Oi, você lembra de mim? A gente estudou junto. E aí a Nilza diz o nome de um colégio que ela estudou e aí a Neide confirma e diz: É, isso aí, isso mesmo. E assim, a Nilza, ela não lembrava da Neide, mas a Neide começou a falar de uma forma muito convincente. Então a Nilza acreditou e deixou que ela entrasse. E a partir daí elas começaram a conversar e se aproximar um pouco. Em alguns lugares sobre o caso, fala que a Neide até falou pra Nilza, que também chamava Nilza, e só que eu não sei se isso é uma informação verídica. Tipo, eu vi em alguns locais, só que em outros não tem essa informação, então assim, só a cargo de informação mesmo. Só que a Neide sabia que essa desculpa de estudarem juntas, tipo, não levaria muito a fundo na relação das duas. Então ela descobre que a Nilza tinha um irmão e inventa que estava apaixonada pelo irmão da Nilza e que queria a ajuda dela para se aproximar dele. Então o encontro dela com a Nilza, eles passam a ser muito mais frequentes e ela vai se aproximando da família ali, da esposa do Antônio, até que um momento ela pergunta, assim, normalmente numa conversa delas, o que era a coisa que o Antônio mais amava e sem muita hesitação, sem demorar muito, a Nilza responde que era a Tânia, que era a filha mais nova do casal. Então, com essa informação de que a filha era a coisa que o Antônio mais amava, tinha mais apego, ela começou a pensar que, tipo, ele não ia terminar o casamento de jeito nenhum se ele ainda fosse pai, se ele ainda tivesse filhas para se preocupar. Então, ela começa a pensar isso na cabeça dela e bolar uma coisa pior ainda. Com essa informação, ela começou a se aproximar da garotinha. Então, toda vez que ela ia lá, ela levava um presente, ela levava uma balinha, ela levava uma boneca, ela levava um agrado pra menininha. Até que, em certo ponto, a criança já gostava dela, já chamava até de tia. E ela continuou, assim, se aproximando da menina e da família. Em determinado ponto, a Neide deixa escapar pro Antônio que ela conhece a esposa dele e as filhas. E ele ficou um tanto quanto chocado, porque ela disse que se ele não terminasse aquele casamento logo, ela mataria todo mundo. Ele ficou chocado, assustado, mas ele achou que era só uma crise de ciúmes, então ele vai embora pra casa dele e nem dá tanta importância pra isso e segue a vida. Então, eis que no dia 30 de julho daquele mesmo ano, a Taninha, como era carinhosamente chamada a Tânia, a filha mais nova do casal, ela acorda chorando, dizendo que não quer ir para a escola e reluta bastante para ir para a escola. Então, a mãe dela acaba pensando na possibilidade de deixá-la em casa, só que ali, nos acontecimentos do dia a dia, ela acaba levando a filha para a escola. Então, algumas horas mais tarde, alguém faz uma ligação para a vizinha da Nilza, dizendo ser a Nilza e pedindo para que ela avisasse na escola que naquele dia ela não poderia buscar a filha, então que uma amiga buscaria buscaria a criança para ela. Então essa vizinha pega o telefone, liga na escola da Taninha e passa essas mesmas informações para a diretora do colégio. Só que na verdade quem fez essa ligação foi a Neide e não a Nilza. Então, sem levantar suspeita nenhuma, ela chega na escola e a Taninha, como já conhecia a Neide, já chamava até de tia, ela chama a Neide de tia e vai tranquilamente, sem hesitar. Então a diretora acha que tá tudo bem e deixa a criança ir. Então passa mais ou menos cerca de 30 minutos e a Nilza chega na escola para buscar a filha e é recebida com a informação de que a filha não estava lá. A diretora diz: você ligou avisando que
uma amiga buscaria a Tânia e a Taninha já foi, ela não tá aqui mais. E é nesse momento que a Nilce entra em choque, em desespero, porque assim, ela nunca tinha feito uma ligação avisando que não poderia buscar a filha. Então ela fica desorientada e fica pensando quem poderia levar a filha dela. A informação ela se espalhou muito rápido, então as pessoas já começaram ali a ir atrás de informações sobre o paradeiro da menina, procurar a garotinha. Um radialista da região chamado Saulo, ele até se voluntariou a falar na rádio para que mais pessoas pudessem escutar que a menina estava perdida. Então, ali no meio das buscas, o Antônio chega e ele, a Nilza e a diretora da escola vão para a delegacia. Então, a diretora passa todas as características que ela lembrava dessa pessoa que tinha levado a Taninha. E o Antônio, na hora, assim, ele sabia quem era, ele não tinha dúvida nenhuma de que era a Neide, a amante dele. Só que, como ela era amante dele, ele não podia falar isso na lata, tipo, minha amante levou a minha filha. Então ele fica um pouco confuso sobre o que fazer, mas ele acaba contando que conhecia a Neide, que poderia ser ela que estava com a filha dele. Enquanto isso, a Taninha estava com a Neide levou ela para casa de uma amiga. Nesse local onde a amiga morava, perto dali, ficava um matadouro. Então, dias antes de acontecer tudo isso, todo o sequestro da Taninha, a Neide tinha ido visitar essa amiga e tinha percebido esse matadouro, percebido que lá ficavam vários animais ao redor ali. E ela acaba perguntando para uma pessoa que estava passando na rua o porquê ficavam tantos animais ali. E essa pessoa acaba respondendo que eles ficavam ali para comer os restos de outros animais e que eles davam fim em tudo. Então, a Neide pega a Taninha, leva para casa dessa amiga dela, voltando aos dias do fato, e ela diz para essa amiga que tá cuidando da Taninha para uma outra amiga, e então a amiga dela acha que tá tudo bem, e elas ficam ali conversando por várias horas, até que a Neide tem uma atitude um tanto quanto incomum, que é pedir uma tesoura para essa amiga dela. Então a amiga dá uma tesoura pra ela e ela corta um pedaço da mecha do cabelo da menina e guarda na bolsa como se fosse normal fazer isso. Cortei o pedaço do cabelo da filha da minha amiga e guardei. Então essa amiga acha meio estranho, só que não faz nada e por volta das 8 horas a Neide sai dali com a Taninha. Então ela sai da casa dessa amiga com a Taninha e passa em uma venda onde ela compra um galão de álcool. E a menininha pergunta, o que é isso, tia? Pra que isso? Então a Neide responde que ela vai ficar doente, que aquilo é um remedinho pra curar ela. Então após fazer isso, a Neide pega a Taninha, leva pra esse matadouro e comete um crime, uma coisa terrível. A gente acredita que esse ponto a Taninha já estava assustada, porque por mais que fosse uma criança pequena, ela tinha noção das coisas que não estavam certo, tipo, que tinha uma coisa estranha. Só que, infelizmente, a Neide pega, dá um tiro na Taninha e ateia fogo na criança. Depois de toda essa crueldade, ela simplesmente arrumou as coisas dela e foi embora dali como se nada tivesse acontecido. Porém, alguns trabalhadores do matadouro que estavam trabalhando naquele dia, sem que a Neide soubesse dessa informação, eles escutaram o tiro e foram ver o que tinha acontecido ali e encontraram, infelizmente, aquela cena terrível da garotinha. Então eles chamaram a polícia imediatamente, só que já não tinha mais o que ser feito pela criança, infelizmente. Então a polícia, que já tinha a suspeita da Neide, chega na casa dela por volta das 10h30 da noite, onde ela estava com seus pais. Então eles batem na porta e pedem para fazer uma revista. E a Neide, fingindo que não tinha acontecido nada, que não tinha informação nenhuma sobre isso, nenhum envolvimento, ela deixa eles entrarem normalmente, só que ela esquece que a bolsa dela estava lá, e dentro da bolsa continha a arma do crime e a mecha de cabelo da menininha. Então a polícia acha isso, leva a Neide pra delegacia e ela nega o tempo todo ter algum envolvimento com aquilo. Então eles levam ela pra cena do crime e chegando lá ela se recusa a ficar vendo a cena do crime e diz que se eles levassem ela de volta pra delegacia ela contaria tudo. Então eles pegam ela, levam de volta pra delegacia, só que chegando lá ela ficou mais 12 horas negando tudo e dizendo que não tinha envolvimento nenhum, negando qualquer participação disso. Até que o Saulo, aquele radialista que eu já falei pra vocês mais cedo, ele consegue uma
permissão para poder fazer uma entrevista com ela na rádio, ao vivo, onde todo mundo estaria escutando. E ela, não sei porquê, eu acho que ela já viu que ela não tinha saído, ela aceitou isso. Então, como tudo levava a ela, não tinha mais o que fazer. A primeira pergunta do Saulo foi: por que você fez isso? E a Neide deu uma resposta que chocou todo mundo que estava escutando aquilo, tipo, o Brasil inteiro que estava escutando aquilo, que foi dizer: por que você tá me perguntando isso? Você quer saber? Eu só não matei a família toda porque não deu tempo. E isso, como eu disse, chocou milhares de pessoas. Então, com essa confissão dela, ela começou a detalhar tudo, ela contou tudo. Acho que ela percebeu que não tinha mais nada a perder e que ninguém acreditaria nela mais, que ela estava encrencada. Ela começou a contar tudo, desde o momento que ela conheceu o Antônio, quando ela descobriu que ele era casado, quando ela começou a bolar todo esse plano, que ela contou que isso durou mais ou menos 6 meses. Então ela expõe tudo ali e depois disso ela é levada de volta para a delegacia e chegando lá, na porta tem muita gente revoltada pedindo por justiça. A Neide então é levada para a penitenciária e o seu julgamento só aconteceu 4 meses após o dia do crime, onde ela pegou 33 anos de prisão e ela não conseguiu nenhuma defesa, porque eles tentaram alegar que ela tinha problemas mentais, só que aquilo estava nítido que ela não tinha e que ela tinha planejado aquilo tudo, e que ela tinha perfeita consciência do que ela estava fazendo, então ela não conseguiu nenhuma defesa. Então, em abril de 1964, ela teve mais um julgamento e ela teve sentença de pena máxima. Porém, ela só cumpriu 15 anos dessa pena e hoje ela vive num apartamento no Rio e é descrita como uma pessoa solitária e quieta. O Antônio e a Nilza, mesmo com tudo que aconteceu, com toda a verdade exposta, eles continuaram juntos. Eles tiveram mais 3 filhos depois de tudo isso que aconteceu. E hoje em dia eles têm 6 netos e 2 bisnetos. E moram numa região no Rio de Janeiro ainda. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, se vocês já conheciam esse caso, o que vocês acham sobre isso. Antes de terminar esse vídeo, eu quero indicar para vocês um filme que relata essa história, ele retrata toda essa história, chama O Lobo Atrás da Porta, é um filme brasileiro. E eu acho que vale muito a pena assistir para quem gosta desse tipo de conteúdo, para quem quer saber um pouco mais sobre o caso. É um filme muito legal. Então é isso, deixa o like aí embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal se você chegou aqui de paraquedas e não me conhecia ainda. E um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!